Everybody! Olá pessoal, professora Michele de inglês com vocês aqui mais uma vez na plataforma Gonçalves Dias, agora com o projeto Estuda Aí, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão junto com a Secretaria de Estado da Educação. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Pessoal, nosso assunto de hoje nós vamos tratar de um conteúdo que é básico quando nós pensamos no estudo, na aprendizagem de uma língua estrangeira. Qual é o objetivo da gente estudar um idioma? O objetivo da gente estudar uma língua é comunicação. A gente estuda e eu sei que tem um monte de dificuldades que perpassam tanto pelo nosso contexto educacional, mas também pela nossa situação comunicativa. Né? Nós já discutimos isso na nossa primeira aula sobre o papel da língua inglesa no mundo e no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E a gente sabe que no Brasil o inglês é um idioma que não é utilizado no nosso dia a dia como um elemento, um veículo de comunicação. No entanto, isso não quer dizer que o idioma não é importante, isso não quer dizer que a gente não tem a possibilidade de adquirir ou de desenvolver uma fluência. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar daquilo que é mais básico e mais elementar quando você estuda um idioma, que é você conseguir cumprimentar uma pessoa, se despedir dessa pessoa ou se apresentar para essa pessoa em diferentes situações comunicativas, tá bom? Então, quando nós falamos de greetings, farewells e introductions, a gente está tentando desenvolver com maestria as interações sociais em língua inglesa. Então, para a gente começar, greeting, introducing and saying goodbye are essential parts of communication. Quando você cumprimenta alguém, quando você se apresenta para alguém, ou quando você diz tchau, se despede, são elementos que fazem parte de uma comunicação. São elementos essenciais quando você pensa numa interação social. Essas expressões são usadas em situações cotidianas, como vocês podem ver aqui. No universo da escola, do trabalho, de viagens ou mesmo de interação nas mídias sociais. Então, para a gente começar, vamos retomar os cumprimentos mais comuns. Hi, hello, que seria o nosso oi ou o nosso olá. E aí observem que do lado de cada cumprimento, nós temos o termo informal, neutral, more formal, time specific. Tudo isso são observações que estão associadas a esses cumprimentos. Então, por exemplo, quando eu uso good morning, good afternoon, good evening, são cumprimentos que nós utilizamos que estão diretamente associados à referência temporal. Se eu tenho aula de inglês hoje, eu chego na minha turma da tarde e eu digo good morning, meus estudantes vão estranhar. Professora, já está à tarde, não é bom dia mais. Então, quando nós pensamos na escolha do cumprimento, a gente sempre vai ponderar 3 aspectos, tá? Nós vamos considerar a questão temporal, então depende do horário do dia para nós utilizarmos um cumprimento. Nós vamos considerar o elemento contextual, então, por exemplo, esse cumprimento que eu vou utilizar, ele é um cumprimento mais formal ou ele é mais informal. E eu vou considerar também a questão do tipo de interação que eu estou estabelecendo. É uma interação de chegada? É uma interação de despedida? Então, isso também vai determinar o tipo de cumprimento que eu uso. Então, quando eu falo hi ou hello, o hi é um oi, que é algo bem mais informal. Você passa, encontra alguém que você conhece, hi, oi, como tá? Bom? E o hello, ele já é um pouquinho mais neutro. Você tanto pode usá-lo em ambientes mais formais ou menos. Good morning, good afternoon, good evening são cumprimentos de chegada que você utiliza para desejar bom dia, boa tarde ou boa noite. Boa noite nós já vamos falar dele. Good night é um cumprimento de boa noite também. Mas olha que ele é um cumprimento de despedida. Não se usa. Professora, mas good night não é boa noite? Sim, mas não se usa good night quando você está chegando em um ambiente à noite.
Se você está chegando, é sempre good evening, tá bom? Se você chega num lugar e fala para a pessoa good night, você já está mandando a pessoa embora ou você está se despedindo dela, bom? Apresentações pessoais. Como que você se apresenta? Então você pode dizer I'm John. Então você diz I am, que é o verbo to be, eu sou, eu estou. Então no caso da apresentação, eu sou. E aí você diz seu nome. Nomes próprios a gente não traduz, tá bom? E o nice to meet you é prazer em conhecer você. Tanto quando você diz isso para alguém ou quando você responde para alguém que acabou de dizer isso. Então, se você quer responder o prazer em conhecer você, você vai dizer nice to meet you too. Por isso que às vezes você junta nice to meet you too e emenda os dois termos que provocam um pouquinho de cacofonia. This is my friend Pedro é quando você apresenta um colega seu. This is, este é meu amigo, esta é minha amiga. E uma forma um pouquinho, uma maneira um pouco mais formal de você apresentar alguém, a si mesmo ou um outro, é você dizer let me introduce myself. Então, deixe eu me apresentar, permita que eu me apresente. Ou você pode dizer let me introduce you, my friend. Permita que eu apresente o meu amigo para você. Então, essa expressão ou essa forma, usando let me, é como se eu deixasse, se eu pedisse para você deixar, permitir que eu realize uma apresentação. Note que quando a gente faz apresentações pessoais, a gente vai retomar o verbo to be. Eu sou ou eu estou. E o verbo to be no tempo presente, ele possui 3 conjugações, ou ele se conjuga de 3 formas distintas. Am, are, is. Todo mundo já viu o verbo to be em algum momento se teve contato com aulas de inglês. Lembra de amareis. Am, are, is. Am só é usado na primeira pessoa. I am. Exemplo lá, I am happy. Eu estou feliz ou eu sou feliz. Professora, como é que eu sei se é o verbo ser ou o verbo estar? É de acordo com o contexto. Você vai analisar o contexto e você vai tentar identificar se aquele contexto indica que aquela ação ou aquele estado de felicidade é algo temporário ou é algo permanente. Aconteceu alguma coisa que me deixou feliz. I am happy, eu estou feliz. Se eu sou cotidianamente, no meu dia a dia, uma pessoa feliz, aí eu vou dizer eu sou feliz ou I am happy com esse contexto. Então é o contexto que vai te dizer se o verbo é ser ou estar. Segunda pessoa, e aí atenção, que sempre que se fala de segunda pessoa em inglês, ou seja, o pronome you, o verbo vai ser are. Sempre. Não existe you is, tá bom? You is é um erro de concordância entre sujeito e verbo. Sempre vai ser you are. You are hungry, você está com fome ou você está faminto. E no caso do singular para as terceiras pessoas, ele, ela ou ele ou ela para coisa, objeto, animal, sempre is. Is é sempre terceira pessoa do singular. Ele ou ela está com sede. He is thirsty. She is thirsty, para representar com sede ou sedento, sedenta, tá bom? E aqui, ó, para vocês representarem, para vocês analisarem, aquele are que aparece lá na segunda pessoa, ó, esse mesmo aqui, you are, ele volta para cá, ó, quando nós pensamos no plural. You are, we are, they are, é sempre plural. Nós somos ou nós estamos, vocês são ou vocês estão, they are, eles ou elas são ou estão.
Quais são os complementos possíveis para expressar essas condições ou esses estados? Você pode usar diversos, um advérbio, um adjetivo, não tem problema. We are here, nós estamos aqui. You are alone, vocês estão sozinhos, vocês estão solitários. Nesse caso, o alone ali está concordando com o plural, mas também poderia ser you are alone e ser no singular. Como é que eu sei se o you are é plural ou se é singular? De novo, pelo contexto, tá bom? É sempre a circunstância que aquela expressão está sendo apresentada. Se você está conversando com um monte de gente, aquele you é plural. Vocês, eu estou falando com vocês. I'm talking to you. Então, várias pessoas. Agora, se você está só com uma pessoa interagindo e diz you are, aí é singular, tá bom? Então, é sempre a situação de contexto. Aqui a gente tem algumas conjugações ou algumas frases associadas à estrutura das palavras com o verbo to be. Então, quando você pensa numa frase afirmativa, a ordem é sujeito primeiro, verbo depois, sempre concordando o sujeito com o verbo. Se a frase é negativa, tem que ter um não em inglês. Onde fica esse não? Sempre depois do verbo. Por que que é depois do verbo? Para você poder fazer as contrações. Are not fica aren't. Você junta os dois. E no caso da pergunta, que é a frase interrogativa, o verbo to be sofre uma alteração. Você troca ele de lugar. É que a gente chama de regrinha de X. O verbo vem para frente e o sujeito na sequência. Quando eu faço questionamentos usando os pronomes interrogativos, que normalmente são aquelas palavrinhas com WH ou o how, que é o como em inglês, aí você vai primeiro ver o pronome interrogativo e depois a estrutura do verbo e sujeito. Sempre que for pergunta, inverte a ordem, tá? Sujeito vem depois do verbo, o verbo vem primeiro. Por isso que nas perguntas, what's your name? Where are you? Aquele apóstrofo S, ó, esse aqui, o apóstrofo S que está junto com o pronome interrogativo é a contração do is. What is your name? Qual é o seu nome? Tá bom? Na sequência, ó, despedidas. Despedida em inglês é farewell. Farewell também pode ser usado como um adjetivo quando você diz farewell party. É uma festa de despedida. Então, olha aqui como substantivo. Farewells sendo representado como despedida, né? Você está saindo de determinado local. Sempre é utilizado para você finalizar uma conversa ou para você se despedir de um lugar. Mais frequente, goodbye e as variações desse adeus ou desse tchau. Bye, 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 como eu sempre encerro as nossas aulas aqui. Eu também posso usar um pouquinho mais formal. See you later, see you tomorrow, see you soon, que seria vejo você mais tarde, vejo você amanhã, vejo você em breve, também são formas de despedida. E tem o take care, que seria o nosso se cuide, e tem o so long, até mais, tá bom? São formas de você se despedir. E aí eu volto naquilo que eu falei um pouquinho antes. Good night é sempre um cumprimento de despedida. Você está em casa, alguém vai dormir, você diz good night. Boa noite. Eu estou dando uma aula para o turno noturno, terminei nossa atividade, vou embora. Aí eu vou dizer good night. Boa noite. Sempre de despedida, nunca chegue em um local e diga good night para a pessoa, ok? Temos aqui um diálogo e a partir desse diálogo nós vamos fazer uma análise para interpretar a questão. Assinale a alternativa que indica uma expressão usada como cumprimento de chegada pela manhã. Então, se eu tenho um cumprimento que eu vou utilizar nesse contexto, eu estou chegando e o horário é de manhã, qual o meu cumprimento adequado? Eu volto para o diálogo só para fazer a análise com vocês. Um diálogo entre Emily e Lucas. Então, eu tenho Good morning, I'm Emily.
Hi, Emily. I'm Lucas. Nice to meet you. Você pode fazer esses diálogos com seus colegas, tá bom? Nice to meet you. Nice to meet you too. Are you new here? Você é novo aqui? Então, olha que o diálogo começa com um cumprimento introdutório e a apresentação da pessoa. Eu sou a Emily, o Lucas responde, oi, Emily, eu sou o Lucas, prazer em te conhecer. A resposta dela, nice to meet you too, prazer em conhecer você também. Are you new here? É novo aqui? Yes, I am. Sim, eu sou. I'm from Chile. Então, eu sou do Chile, falando da origem dele, ó, que é um assunto que logo nós vamos tratar aqui nas nossas aulas. Welcome! Esse welcome é o boas-vindas, seja bem-vindo. E logo depois, ela se despede. See you later, bye. E aí, voltando para a nossa pergunta, cumprimento, chegada de manhã, good morning. Bom, então a gente analisa o contexto para que nós possamos escolher o cumprimento adequado. Qual a alternativa mais adequada para a fala do rapaz que completa essa interação social? O que a interação está demonstrando? Uma pessoa chega para outra e diz, hello, my name is Andrea. Olá, meu nome é Andrea. Ah, professora, por que você mudou a forma de pronunciar? Porque nós temos nomes equivalentes em diferentes línguas e aí você vai ter também pronúncias distintas, tá bom? O balão, né, que representa a fala, tá apagado. O que nós podemos cumprimentar, o que nós podemos completar considerando essa interação? Uma pessoa chegou, disse olá e apresentou seu nome. Qual é a resposta possível e mais adequada nas alternativas que nós temos? Ele vai responder de volta o hello, e aí ele diz hi, que seria o oi, e aí ele também apresenta o seu nome. I'm Jack. I am Jack. Você pode usar a forma completa ou você pode contrair o verbo com o sujeito. Qual a pergunta correspondente à resposta I'm Jane? E aí o ponto de interrogação ali está associado com um questionamento e não com a frase. Quando que eu respondo com esse tipo de resposta? I'm Jane, eu sou a Jane ou eu sou a Jane, falando em português. A pergunta deveria ser, what is your name? Qual é o seu nome? E aí, como resposta, vem na primeira pessoa. Olha que a gente faz aquela alteração quando você interage com o receptor da comunicação, né? Qual é o seu nome? What is your name? Quando você responde para mim, você vai dizer I am e assim por diante. Então, é você pensar que no processo de interação comunicativa, nós sempre temos essa troca entre emissor e receptor. Na próxima frase, this is my friend Margaret. Qual é o verbo utilizado para apresentar uma amiga? E aí nós vimos o verbo que se utiliza quando se trabalha com apresentações, no contexto que está inserido, é o verbo to be, é o verbo is. Por que é o is? Porque está conjugado na terceira pessoa do singular. Esta é a minha amiga Margaret. Sempre que o sujeito for equivalente à terceira pessoa no singular, o que é isso? Ele, ela ou ela no singular para coisa, objeto ou animal, aí você vai ter sempre a concordância do verbo com is. Se for mais de uma pessoa, are. Certinho? Vamos para a nossa última pergunta. Outro diálogo, você tem uma interação entre o Mr. Clark, que é o Sr. Clark, e a Miss Liu, que é a senhorita Liu. Aí a pergunta vem, analisando os dois diálogos apresentados, assinale a alternativa correta, que apresenta expressões de comunicação informal. Ou seja, essas duas pessoas já têm algum tipo de contato. Então, vamos ver o diálogo. Good morning, my name is John Clark, I'm from Boston. E a resposta, nice to meet you, Mr. Clark, I'm Sarah Liu, from Chicago. Embaixo, nós temos um segundo diálogo entre o Mike e a Zoe. Hey, I'm Mike, what's up?
Hi Mike, I'm Zoe, nice to meet you. Então nós temos dois diálogos que mostram comunicações em formatos diferentes. Um você tem pronome de tratamento, senhor, senhorita, e no outro você tem uma interação entre duas pessoas. Olha que os tratamentos ou as expressões informais seria o cumprimento hey, que é um cumprimento informal, e what's up. Olha que esse WhatsApp não é o WhatsApp do aplicativo, tá? É o WhatsApp que a gente traduz como e aí, quando você quer interagir com alguém de uma maneira bem informal, ok? Pessoal, nós encerramos mais uma aula hoje e eu espero vocês em um próximo momento. Até lá e bye bye!